Bom dia, pessoal. Nós faremos a apresentação nessa sala, referente ao E-Social, é a quarta rodada deste ano de 2018, e falaremos do E-Social para a linha de produto Proteus. Para quem nunca participou conosco nos eventos webinars, a gente divide um pouquinho essa apresentação em dois momentos, e o microfone de vocês fica fechado a todo momento, tá? Então, nós faremos... Só um instantinho, por favor. A TOTOS promove sempre os eventos webinars, que são momentos para a gente conversar com o cliente. Então, os TOTOS Responde que nós fazemos, todo mês nós temos os assuntos que estão vigentes naquele momento, naquela obrigação que está sendo entregue em breve. Para a linha de produto Proteus, nesse mês de abril ainda, nós teremos no dia 26 de abril, a entrega do evento do ECD, que é o módulo do SPED, e aí os próximos eventos serão em maio. O próximo evento do E-Social Responde será realizado no dia 9 de maio para a linha de produto Proteus, e no dia 22 nós teremos o evento do REINF. Todos esses eventos ficam disponíveis lá no canal da TOTOS, então quando vocês acessam totos.com/webinars, no plural, é possível vocês fazerem a inscrição em cada um dos nossos eventos e estarem conosco nas próximas rodadas. O evento é dividido em duas partes, conforme eu estava comentando. A primeira parte, a consultoria de segmentos, fala da legislação. Nós não vamos entrar em mínimos de detalhes, falaremos apenas um balanceamento para que todos fiquem na mesma página e que tenham a mesma informação que é referente ao tema da nossa apresentação de hoje. Na sequência, a linha de produto Proteus vai falar dos seus produtos, da sua aplicação, dos itens que são mais importantes para essa fase do E-Social. E na sequência, terminando isso, a gente abre para algumas dúvidas, tá? O microfone fica fechado desde o início até o final da apresentação. E na parte de perguntas, a gente já vai acompanhando vocês e respondendo. Auxiliando aqui, além de mim pela consultoria, nós temos a Márcia, que vai fazer a parte de apresentação do produto. O Felipe vai nos apoiar aqui na parte de perguntas também, da linha Proteus. E a Dani vai estar fazendo respostas relacionadas ao produto TAF. Então, fiquem à vontade, já desde então, se quiserem, pode utilizar a nossa parte de perguntas. Meu nome é Elisângela Damasco. Eu coordeno o time da consultoria de segmentos dentro da TOTOS. A consultoria de segmentos apoia o time interno, então tanto atendimento quanto desenvolvimento, nós auxiliamos nas questões de legislação. Falando especificamente do projeto E-Social, a gente trabalha em conjunto com alguns grupos do governo, e desde 2009 a gente vem acompanhando o projeto com suas minúcias, com as suas alterações e modificações. E esse grupo permanece, né, para que a gente continue tendo uma produtividade melhor e uma entrega mais adequada. Sou formada em análise de sistema, com pós-graduação em Direito Previdenciário e do Trabalho pela EPD aqui em São Paulo. Falando um pouquinho do E-Social. Aqui são os grupos, né? A TOTOS atua fluentemente em cada um desses, cada um com seu foco. Então, tem um grupo de trabalho para o E-Social específico, para a segurança e saúde do trabalho. Tem um grupo de homologação, onde a gente se reúne com uma equipe do SERPRO para fazer os testes dos novos layouts, das novas validações, e até mesmo do que está em vigor, que porventura tenha dado alguma falha, a gente consegue consultá-los também. O grupo do REINF, que o REINF é um braço de dentro do E-Social, e tanto o grupo das empresas piloto quanto do confederativo são os itens anteriores que a gente trabalha em conjunto com o E-Social. O E-Social é um instrumento de unificação, né? Então todos agora já têm a informação meio que na ponta da língua, a gente já fala que isso não é novidade para mais ninguém, mas só para a gente fazer uma introdução, tá bom? Nós teremos um único meio de comunicação para dados fiscais, previdenciárias e trabalhistas, e a finalidade do E-Social é padronizar as suas informações, o armazenamento e verificação de itens que nós temos trabalhando. Desenho original do E-Social era a empresa enviando os arquivos via nuvem
para o E-Social e do lado de lá, os 5 grandes órgãos que compõem o comitê gestor fariam uso desses dados a qualquer hora e momento. Como tudo evolui, o projeto do E-Social também evoluiu e cresceu. Nós tivemos dentro do E-Social a estruturação de um outro módulo do SPED. Então, a caixinha de cima hoje é a FD Reinf. Em conjunto com o E-Social, nós buscaremos dados da Reinf e serão integrados para a DCTF emitir a guia previdenciária. Tá? Como é de conhecimento geral, a previdência é controlada pela Receita, e assim como a DCTF e o Reinf também são administrados pela Receita Federal. Tá? Então, a gente fará o envio das informações para o governo, então o contribuinte enviará os seus dados via XML, tanto para o E-Social quanto para a Reinf. Essas duas obrigações farão a comunicação com a DCTF Web e a emissão de guia será realizada lá dentro da DCTF Web. A estrutura de trabalho do E-Social da doméstica é bem diferente, tá? O das grandes empresas não emite guia nenhuma dentro do E-Social, por isso que nós temos DCTF e esse itemzinho embaixo que está circulado em vermelho, que é a GRFGTS. Então, para controle do fundo de garantia, também será feito em outro local, tá? A gente comentou em eventos anteriores, mas é importante vocês saberem que existe um processo de web service, de comunicação entre a empresa e a GRFGTS, com o intuito de buscar a sua guia para pagamento do fundo de garantia mensal ou rescisória. E a questão dessa guia também se dará fora do E-Social, direto no módulo da GRFGTS. Tá? Quando nós enviarmos os dados para o E-Social, a estrutura já vai fazer uso da mesma informação e alimentar o FGTS. Essa setinha amarela indica dados do E-Social no momento de envio. A transação que nós temos do web service da empresa com o GRFGTS é somente solicitação e busca da guia para pagamento. Tá? Envio de dados é todo feito pelo E-Social, centralizado os dados por ali. Vamos relembrar um pouquinho do cronograma? E-Social dividido em 3 grandes grupos: faturamento superior a 78 milhões e inferior a 78 milhões, faturamento esse declarado na ECF de 2016, e o terceiro grande público, órgãos públicos da administração direta e indireta. Dentro desses 3 grandes grupos, nós temos o faseamento em 5 itens, que vai ser obedecido para cada um deles. Então, primeiro a gente envia tabelas, depois eventos não periódicos, eventos periódicos e Reinf entram em conjunto, DCTF Web e FGTS, que é a GRFGTS, entram na 4ª fase, e por último os eventos do SST. Hoje nós estamos já em abril, então a primeira e a segunda fase, que é envio de tabelas e não periódicos para o faturamento superior a 78 milhões, já iniciou. Nossa próxima fase será os eventos periódicos e Reinf em maio. DCTF Web, o novo FGTS, será utilizado apenas em julho. Então, meses de maio e junho, nós teremos recolhimento normal via pagamento da GPS e via recolhimento da Cefip, tá bom? Só vai se falar de substituição quando entrar em vigor a nova forma de recolhimento do fundo de garantia e a nova ferramenta da DCTF Web. E lá em janeiro de 2019, nós estaremos fazendo o envio das informações de segurança e saúde do trabalhador. Para empresas com faturamento inferior a 78 milhões, segue a mesma estrutura de envios, porém com datas diferentes. Tabelas é encaminhada em julho, não periódicos em setembro, em novembro entra Reinf periódicos e em janeiro de 19 substitui FGTS, DCTF Web e SST. Já para os órgãos públicos, o cronograma se inicia em janeiro de 2019. Tá? Periódicos entram em março. Em maio de 2019, nós teremos o envio do Reinf e dos eventos periódicos, SST, DCTF, novo FGTS, somente no mês 7 de 2019. Vamos relembrar um pouquinho do layout?
Então, assim, dentro dessa divisão, nós temos 11 envios de arquivos que compõem a estrutura de tabelas. Eventos não periódicos, nós já começamos a circular com 22 arquivos. E fechando o e-social, nós teremos eventos periódicos mais 12 arquivos que compõem esse grupo, essa estrutura. Basicamente, a parte de tabelas é toda a estrutura da empresa, como ela tem a sua organização e os seus dados. Então, nós temos no S1000 a declaração do contribuinte, do empregador, no 1005 estabelecimentos, rúbricas no 1010, lotação no 1020, cargos no 1030, carreiras públicas no 1035, 1040 a gente manda os dados da função, 1050 do horário de trabalho, 1060 ambiente de trabalho vai ser enviado somente quando começar a SST, processos administrativos no 1070 e operadores no 1080. Esses todos já foram enviados dentro dos meses de janeiro e fevereiro. Começamos em março os eventos não periódicos. Então, para relembrar um pouquinho, evento de admissão preliminar 2190, ao ser enviado, nós estendemos os prazos do envio de admissão, que é o 2200. No 2205 e 06, nós mandamos todas as alterações de dados ou de contrato desse trabalhador. 2210 e 2220 são os dados de comunicação e monitoramento de saúde que vai entrar junto com o SST lá em janeiro de 19. O afastamento temporário a gente já começou a encaminhar agora em março. 2240 e 41 também ficam com a entrada de SST. Aviso prévio também já iniciamos o envio e convocação para trabalhador intermitente também. Reintegração e desligamento já são itens que são utilizados nesse período de março e abril, bem como as informações do trabalhador sem vínculo de emprego, tanto o seu início de contrato, né, de vínculo com essa empresa, quanto a alteração e término desse TSV. Benefícios previdenciários, ele é próprio do regime previdenciário próprio e ele vai ser utilizado lá na terceira fase, quando o terceiro grupo de empresas começar a trabalhar com esse social. O S3000 é exclusão de eventos de qualquer momento, e aí nós temos as totalizações, né? Totalização do contribuinte para a Previdência, vai estar dentro do 5001 e no 5011 nós temos a totalização das contribuições previdenciárias para a empresa, pelo contribuinte. Imposto de renda para o trabalhador no 5002 e para o contribuinte, que é a sua totalização, no 5012. Vamos relembrar um itemzinho da segunda fase do e-social, tá? Como eu comentei agora com relação ao nosso faseamento, ele está dividido por grupo de empresas e por tipo de eventos, né? Na primeira fase a gente enviou tabelas, na segunda são os eventos não periódicos, em março e abril, e em maio vão iniciar os periódicos. Vamos esclarecer algumas questões com relação à transferência, que a gente identificou bastante dúvida nesse item, tá bom? Imaginem o seguinte: toda a carga do funcionário ativo da empresa, que é o evento S2200, ele tem que ser feito com base na estrutura que nós temos na empresa em 28 de fevereiro. Então, se nós tivermos uma transferência entre filiais no dia 1º de março, esse envio de informações para o e-social deve seguir a seguinte forma: eu envio no 2200 o dado inicial desse trabalhador, refletindo exatamente a base da empresa, ou seja, ele vai ser enviado no 2200, aonde ele estava fisicamente em 28 de fevereiro, tá? Na filial de origem. Depois que eu enviar o 2200, aí sim eu faço o envio do 2206, que é alteração de contrato. Tá? E nessa alteração de contrato eu informo a transferência a partir do dia 1º de março, indicando a nova filial, ou seja, dados de destino desse trabalhador. Falando de prazo de envio, o 2206 ele tem que ser transmitido até o dia 7 do mês seguinte, ou
antes do envio dos eventos mensais de folha de pagamento. Como nos meses de março e abril nós não temos a folha de pagamento, que são os eventos periódicos, prevalece sempre o dia 7 do mês subsequente. Tá? A partir de maio, nós teremos também o envio da folha de pagamento, que são os eventos 1200 e 1210. Quando esses eventos iniciarem, aí sim, nós teremos o prazo sendo verificado sempre até o dia 7 do mês subsequente ou antes dos envios mensais da folha de pagamento, tá bom? No caso das férias, tá? Anteriormente, o e-social previa o envio de aviso de férias. E aí algumas pessoas andaram se confundindo nesse primeiro momento. Aquele evento que era aviso de férias, ele deixou de existir faz um bom tempo. E hoje o que nós temos que comunicar para o e-social é o afastamento dessas férias. Então, eu vou informar no 2230 o início e fim daquele afastamento de férias, tá? E depois eu vou mandar no movimento de folha os dados de pagamento dessas férias. No caso de um funcionário que esteja em férias, então eu vou enviar o evento 2230 contendo o gozo dessas férias e o evento foi enviado com data fim preenchida, porque isso é uma possibilidade para as férias, tá? Eu mandei início e fim das férias, só que houve um óbito desse funcionário. Imaginem que durante esse período de férias ele veio a óbito. Então, nesse caso, o que a gente precisa fazer? Eu preciso retificar o meu início de afastamento de férias, o meu evento de afastamento de férias, não constando a data fim. Vai constar, então, no 2230 apenas a data do início das férias, sem data fim. E, na sequência, eu mando um evento de desligamento, 2299, contendo o motivo de óbito. Tá? Então, eu não preciso ter a data fim das férias, basta eu retificar com a data de início, sem contar a data fim, mandando um de rescisão por óbito, o e-social vai entender que aquelas férias foi interrompida por um motivo de força maior. Não é possível registrar o início e término de afastamento de data futura, exceto se o motivo de afastamento for férias, tá? Em que a data de início ou término pode ser superior à data do envio do evento em até 60 dias. Significa dizer que, se eu tenho uma funcionária saindo de licença maternidade, a gente já sabe que a licença maternidade perdura por 120 dias. Porém, quando eu enviar o 2230 da licença maternidade, só vai ter a data de início, não pode ter a data de fim, porque senão o e-social vai rejeitar. Funcionários que em 28 de fevereiro já se encontravam afastados, não é necessário o envio do 2230. Quando a gente envia a carga desses funcionários no 2200, já é informado essa condição de afastamento para o e-social. Se eu tentar enviar um afastamento no 2230 com data de início anterior a março, o e-social vai me devolver uma rejeição falando que não aceita essa data. Durante os meses de março e abril, toda a movimentação de desligamento, as rescisões, elas foram feitas e continuam ainda até o final deste mês, contendo apenas os dados de cabeçalho da rescisão. Tá? A partir do mês de maio, isso muda. Tá? O evento 2299 e 2399, ele tem uma condição de informar quais são os valores pagos nesse desligamento. Isso está, nesse momento, inibido, justamente porque nós não estamos mandando periódico. A partir de maio, inicia-se o envio dos eventos periódicos e, com isso, muda essa condição, tá bom? Falando um pouquinho dos eventos periódicos, o que vai compor, na verdade? O que são esses eventos? Todo mês nós vamos calcular folha, né? E esse cálculo ele tem que ser remetido ao e-social para apuração dos tributos. Isso vai ocorrer da seguinte forma: no envio do evento 1200, irão constar as bases de remuneração previdenciárias e do fundo de garantia, e no envio do evento 1210, dados referentes ao imposto de renda. Então, pensão alimentícia e o próprio valor do imposto de renda vão no 1210. E no 1200,
é como eu compus a folha para calcular o fundo de garantia e a parte previdenciária. O evento 1202, ele vai ser utilizado somente para regime próprio da Previdência Social, tá? Assim como o 1207 são os benefícios previdenciários pagos pela própria Previdência. A aquisição de produção e comercialização da produção rural começam a entrar em vigor agora nos periódicos. Vale uma observação que esses dois itens são relacionados à pessoa física. Produção rural, tanto a aquisição quanto comercialização da pessoa jurídica, estão estabelecidos dentro do REINF, não aqui no E-Social. Trabalhadores avulsos não portuários também se caracteriza como um evento periódico. Informações complementares de qualquer um desses eventos nós faremos no 1280. Contingência para pagamento vai ser utilizado o 1295. E aí, depois que eu mandei toda a minha movimentação, eu vou fazer o fechamento. Se precisar retificar alguma coisa após o fechamento, faço uma reabertura. Contribuição sindical também é um evento que é o mesmo declarado hoje na RAIS. Uma observação importante, tá? A terceira fase inicia-se em maio, né, no dia 1º, porém, o Web Service não vai receber nenhum evento periódico entre o dia 1º e o dia 7. O E-Social já colocou uma nota informando que recepcionará os eventos periódicos a partir do dia 8 de maio. Isso vai acontecer para garantir uma performance do sistema, visto que entre o dia 1º e o dia 7, existem muitas movimentações no E-Social por conta da empregada doméstica. Tá? Então, a justificativa é: estaremos recebendo os demais eventos, exceto os periódicos, que começam a partir do dia 8. E aí, algumas orientações que são bastante importantes. Os eventos de folha devem abranger o mês de maio inteiro, desde o primeiro dia. Tá? Então, o adiantamento quinzenal calculado no mês de maio já tem que ser considerado. A folha que é enviada aqui nos periódicos é a folha de maio, que tem seu pagamento no mês 6. Tá? Quando a gente trabalhar com algum cliente com regime de competência, calcula e paga dentro do mesmo mês. O que é importante estabelecer é que a folha de abril paga em maio não entra aqui nessa movimentação. Se existir desligamento do funcionário entre o dia 1º e o dia 7, esse desligamento vai ser enviado a partir do dia 8, contendo as informações da verba rescisória, tá? Então, todos os desligamentos entre o dia 1º, que é um feriado, e o dia 7, a gente vai mandar somente a partir do dia 8, contendo os dados dos seus valores de cálculo. E eventos periódicos, qualquer admissão, afastamento, férias ou qualquer manutenção de tabela que seja necessário, continua sendo utilizado do dia 1º ao dia 7 sem nenhum impacto. A única coisa é que os eventos periódicos não serão recepcionados nesses primeiros 7 dias do mês. Nós tivemos muitos clientes questionando como que é feito a verificação dos seus dados dentro do ambiente do E-Social. Então, semana passada, na sexta-feira, o E-Social soltou uma nota falando que eles estariam liberando a partir do dia 9 a consulta web, é o módulo web do E-Social. Como que vai funcionar? Vocês vão acessar o site do E-Social e lá tem um link. A gente separou o link e colocou aqui na apresentação para facilitar. Então, entrando nesse link, tem esse botãozinho, acesse o E-Social. É necessário ter em mãos o certificado digital e CNPJ da matriz para poder fazer essa consulta. Assim que ele validar o certificado, é possível entrar nessa tela do módulo de consulta que possui a consulta de 3 itens. Desculpa. Na parte do empregador, que é o primeiro menuzinho que está aí à esquerda, é possível consultar os dados do empregador e o recibo das tabelas que foram enviadas nessa estrutura. No botão do meio e o último à direita, nós vamos consultar os dados do empregado e do trabalhador sem vínculo, tá? Esses dados do menu empregado
nós podemos consultar os eventos não periódicos que foram enviados até o momento e a admissão, tanto a preliminar quanto a normal, e do trabalhador sem vínculo, a mesma coisa. É importante falar também que não existe uma funcionalidade de listagem, então eu não consigo pegar de volta o número de recibo de todos os meus funcionários. A consulta é feita individualizada. Você tem que colocar o número do CPF de cada um dos seus empregados para poder consultar o recibo dele. Ao digitar o CPF do trabalhador, é feita a consulta nos recibos da opção Dados Cadastrais, Dados Contratuais, Afastamento Temporário e Movimentações Trabalhistas. A opção de consultar o desligamento fica dentro da movimentação trabalhista e, apesar de não ter o mesmo formato de consulta, retorna o número do recibo na mensagem. Então, cada vez que for efetuada uma consulta de dados cadastrais ou contratuais, a visualização do recibo de cada uma fica lá no rodapé. Então, vocês conseguem, a partir de agora, com o módulo web, conferir o número de recibo que está no governo e bater com esse número de recibo que ficou armazenado no módulo TAF. Só para a gente relembrar, E-Social possui 2 ambientes, os 2 perduram, tá? O de produção produz efeito jurídico, tá? E tem uma maior capacidade. O ambiente de produção restrito, ele fica no ar, tá? E ele vai ser utilizado por todos os empregadores para fazerem teste. Então, o que aconteceu? Essa semana, por exemplo, o ambiente de produção restrita virou para a versão 2.4.02, tá? Ele ficou fora do ar na segunda-feira o dia inteiro. Normalmente, quando vira a versão no ambiente de produção restrita, o governo limpa a base. Cada vez que eles limparem a base de produção restrita, é necessário o cliente começar de novo o envio pelas tabelas. Tá? Então, agora que a base foi limpa, se quiser fazer algum teste, preciso primeiro enviar as tabelas, depois enviar os eventos periódicos contendo a admissão do trabalhador, para só por fim fazer teste de cálculos, que são os eventos periódicos, tá bom? Detalhe, uma vez que eles já viraram no ambiente de produção restrita para o layout da versão 2.4.02, eles já não recepcionam mais a versão anterior do layout 2.4.01. Nos grupos de trabalho, a gente tem pedido para que eles andem em paralelo com os 2 layouts, da mesma forma que acontece com a nota fiscal eletrônica, tá? Porém, por redução de custo, eles estão falando que nesse momento isso não estará disponível. Só para a gente relembrar, este é o processo de validação de protocolo e recibo que o E-Social trabalha. Então, o empregador envia um arquivo XML, esse XML cai no primeiro nível de validação do governo. Esse nível de validação checa apenas a estrutura e devolve o número do protocolo. Depois que ele checou essa estrutura, ele continua no processo de validação do segundo nível. Esse segundo nível vai validar se os dados que estão sendo enviados existem nas tabelas, se elas estão ativas, se o processo está vinculado, e aí separa os lotes para trabalhar. O empregador volta com o número do protocolo, recepciona aqui na base do governo, que devolve os números de recibo para cada protocolo, ou então mensagem de erros de processamento para que sejam validados e se reinicie o processo, tá? Este é um método de trabalhar assíncrono. Então, é por isso que a gente tem que enviar para o governo, recepciona um protocolo para depois buscar o recibo, tá? Diferente de um módulo síncrono, onde nós teríamos esse retorno imediato. Vamos falar um pouquinho de E-Social na TOTVS para vocês terem uma noção de onde buscar as informações. Então, nós temos no TOTVS Digital o hot site do E-Social, no totvs.com/esocial. No TDN, nós temos a informação de todas as documentações oficiais da TOTVS, tá? Da consultoria de segmentos, nós temos uma Space e uma aba de perguntas e respostas do E-Social com um conteúdo rico de informações. Não precisa de nenhum login, tá? Vocês podem fazer acesso e uso da informação a qualquer momento. Lá no canal da TOTVS no YouTube, nós temos diversos webinars com o tema E-Social. Se vocês pesquisarem E-Social mais TOTVS, vocês vão ter acesso a diversos eventos anteriores
eu particularmente recomendo assistirem esse evento de pagamentos do S12.000 e 1210, que eles vão começar agora em maio. Então, um detalhamento sobre como tem que ser enviado, sobre como que é feita essa amarração, tá tudo dentro desse webinar. Central de relacionamento da TOTUS, então quando o cliente entra no nosso portal do cliente, nós temos o chatbox do e-social. Ali existem algumas informações para um autoatendimento, para o cliente consiga ter a informação. E a parte de cadastro dos próximos webinars, a gente pede para que utilizem o totus.com/webinars, tá? Esse portal do cliente não está retornando nesse momento, a gente está com algumas verificações em andamentos para retorno dos dados. Aqui algumas etapas de implantação do e-social que a gente recomendou desde o início, né? Que para uma implantação correta e adequada em cada uma das empresas, a gente pede para que sempre seja verificado esses 4 níveis de trabalho: diagnóstico, que são os mapeamentos de dados da empresa, adequação dos seus processos e dados de sistema às novas solicitações do e-social, acompanhamento, execução de teste, preparação de cenários para o que está sendo solicitado, e a governança, porque o e-social exige dados que não são só do RH, tá? Ofertas que a TOTUS tem para o e-social, nós temos a parte de serviço de implantação, existem treinamentos que nós ofertamos, tanto virtuais quanto presenciais, com foco específico no e-social. Na parte de software de gestões, nós temos soluções sobre medidas para o RH, com informações automaticamente integradas. Consultoria de negócios, nós temos a TOTUS Consult, que trabalha exatamente no diagnóstico e qualidade de dados para serem trabalhados, e automação fiscal é o nosso módulo TAF, que é a nossa solução de consolidação de dados e informações para envio para o e-social, para o envio do REINF. Então, o TAF é exatamente a nossa automação fiscal e consolidação de todas as entregas futuras. Este webinar foi gravado, ele será gravado até o final, ainda tem a parte de produto, e o material fica disponível no TDN. Então, lá no TDN, na Space da consultoria de segmentos, tem essa aba chamada Materiais utilizados em eventos. Eu circulei em vermelhinho, o TOTUS Responde Social 2018. O PPT que eu acabei de apresentar para vocês já está disponível lá. E depois nós colocaremos o material da linha de produto Proteus e na próxima semana este vídeo da gravação do webinar, tá bom? Relembrando, os nossos próximos webinars nós teremos ainda nesse mês para a linha Proteus o TOTUS Responde para ECD, no dia 26/4, próximo webinar de e-social no dia 9 de maio e o evento sobre o REINF para o Proteus no dia 22 de maio. A gente vai passar agora, vou ficar mudo só um pouquinho, eu vou passar a palavra para a Márcia, ela vai fazer a apresentação da linha de produto Proteus, e eu continuo acompanhando vocês com as perguntas no chat. Então, tanto as perguntas conceituais quanto de produto e até mesmo do TAF, eu peço para que vocês centralizem na parte do chat, porque os microfones vão permanecer fechados, tá bom? Só um instantinho. Bom dia a todos. É a Márcia que está falando, Márcia Moura. Eu sou o PO do e-social da linha Proteus. Comigo está o Felipe Aires, que ele é o analista de atendimento que vai nos apoiar hoje nas respostas relacionadas ao produto, tá bom? Hoje a gente vai falar mais da parte de não periódicos e de periódicos, tá? Então, vamos repassar os eventos, né, que são gerados pelo SIGA GPE, e vamos falar um pouco também das próximas liberações. Então, no dia 17, a gente vai liberar tanto o TAF quanto o GPE um pacote para o layout 2.4.02, que pode ser utilizado para os usuários fazerem testes, né? Utilizarem um ambiente de teste do RET nesse layout novo. Então, a previsão é para o dia 17 de abril, terça-feira que vem, tá?
Então, hoje a gente vai falar um pouquinho dos não periódicos, dos periódicos. A gente está recebendo as perguntas que a gente para sanar a dúvida de vários usuários, a gente vai compartilhar, tá? Deixa só um minutinho. Tá. Dos eventos não periódicos, a gente tem o 2190, que é a admissão preliminar. Esse é utilizado quando o usuário começar a trabalhar na empresa. Nesse evento vão pouquíssimos dados, né? Tá valendo? Só um minutinho, gente. A gente está testando o som para ver se está picotando. Ah, então tá. O som estava picotando, então vamos voltar a falar do evento 2190, que é a admissão preliminar. Esse evento ele tem que ser enviado um dia antes do funcionário começar a trabalhar na empresa. Ele é um evento com pouquíssimos dados, né? A gente tem o CPF, a data de nascimento, a data de admissão e a categoria do social. E esse evento ele vai lá para o TAF e ele fica na parte de eventos não periódicos, admissão preliminar, tá? Para você disparar esse evento, você tem que estar na inclusão do funcionário no GPEA 010 e aquele MVF de avis, ele não vai funcionar se ele estiver como zero, porque ele estando como zero, ele não permite que você consiga gravar, né? Ele não permite a gravação do funcionário sem que todos os dados do social estejam preenchidos. Então, nessa situação, nesse cenário, o usuário realmente nunca vai conseguir gravar o 2190. Porque o MVF de aviso estando habilitado para não permitir a gravação, essa operação não vai ser efetivada, tá? Já se ele tiver com parâmetro para apenas avisar os campos que estão faltando, você vai conseguir gravar o cadastro do funcionário e você vai disparar um 2190. O programa ele dá um aviso dizendo que vai ser gerado um 2190 e aí basta o usuário não esquecer de mandar o 2200, né, até o dia 7 do mês subsequente, tá? Porque se esse evento 2200 não for enviado, é como se aquela admissão não tenha sido efetivada, tá? Tá. Fazer o 2200. Lembrando que o 2190 ele não é obrigatório. Ele só deve ser utilizado quando o usuário ele não tem todos os dados do funcionário. Se ele tiver todos os dados do funcionário um dia antes do início das atividades, ele já pode mandar o 2200 desse funcionário. Acontece que o 2200 ele é composto de várias informações. Então, eu tenho que ter todos os dados dos dependentes, eu tenho que ter se ele for um funcionário temporário, eu tenho que ter os dados do temporário, dados de sucessão de vínculos também, né? Se ele está vindo, uma admissão em decorrência de uma aquisição de outra empresa. Então, nesse caso, eu tenho que preencher aquela tabelinha RFZ, que é a tabela de sucessão de vínculos, tá? Então, se eu tiver todos esses dados já, eu posso realmente mandar o 2200, desde que seja um dia antes do funcionário começar a trabalhar. Como que funciona o disparo desse evento? Ele é enviado na inclusão, né, do cadastro de funcionários ou até mesmo na alteração do cadastro de funcionários. Por que que é enviado o 2200 na alteração? Se eu faço uma alteração no cadastro, no momento da gravação, eu vou verificar se esse meu funcionário já existe na base do TAF. Se ele não existir, eu automaticamente incluo 2200 lá. A mesma coisa no cadastro de dependentes. Vamos imaginar assim, que eu fiz todas as parametrizações, configurei o MVRH TAF, configurei o meu TAF tudo direitinho.
O primeiro cadastro que eu entro é do dependente. O que o programa vai fazer? Ele vai entender assim, olha, o MVRHTAF está habilitado. Então, isso significa que eu quero que faça uma integração online. Se eu entrar no cadastro de dependentes e fizer uma alteração pertinente ao e-social, em qualquer um dos dependentes, isso vai disparar um 2200, né? Ele vai lá na base do TAF e ele vai verificar, não existe um 2200 para esse funcionário, o MVRH-TAF está habilitado, ele está com a categoria de trabalhador com vínculo, enfim, ele tem categoria do e-social, então manda um 2200 para ele, tá? Isso a gente está tentando cercar situações em que o funcionário não vá para a base do TAF, né? Então, vamos supor, eu não mandei pela carga inicial funcionário e eu não entro nesse funcionário. Então, a gente está tentando cercar essas situações para que o usuário ele fique protegido de não mandar um funcionário para a base do TAF, né? Porque isso implica em autuações também por parte do governo, tá? É, qual mais? O cadastro também de sucessão de vínculos, ele também vai disparar um evento 2200. Agora imagina o seguinte, que eu tenho um 2200 já lá no cadastro, ele está com o status 4, significa que ele já foi enviado para o RET, e eu entro novamente no cadastro de funcionários e faço uma alteração. Ele já estando com o status 4, significa que eu tenho que mandar uma alteração cadastral para o RET, tá? Então, eu vou disparar no evento 2205. É claro que se eu alterar um campo que não está contido nos layouts do e-social, então não vai ter influência nenhuma. Agora, se eu alterar, por exemplo, o estado civil do funcionário, esse campo está no layout 2200 e 2300? Sim, ele está. Então, o e-social, o governo, ele quer saber essa informação do estado civil. Eu alterando essa informação aqui no Siga GPE, eu obrigatoriamente vou disparar o 2205 para e o TAF vai disparar para o RET, tá bom? É, é importante também lembrar que não existe 2305. Então, toda essa lógica de alteração cadastral, ela serve também para o trabalhador sem vínculo, que é o autônomo, o sócio e também o estagiário. Então, se eu fizer uma alteração cadastral em qualquer trabalhador da minha base, sendo ele com vínculo ou sem vínculo, eu vou disparar o 2205, tá bom? Respeitando também aquela questão. Estou fazendo uma alteração em um autônomo. Verifico que o 2300 não existe. Embora eu tenha entrado na opção alteração do cadastro de autônomos, eu vou enviar um 2300, que significa uma inclusão desse autônomo na minha base do TAF, tá? Então, assim, o conceito inicial do e-social, ele tinha uma sequência de ações diferente, né? Ele iria funcionar como? A ideia era fazer a carga inicial, não só das tabelas, mas também dos trabalhadores, e aí a gente ativaria o MVRH-TAF e continuaria com esses eventos não periódicos. Depois o governo ele flexibilizou essa entrada dos trabalhadores, né? Então, você tinha um prazo maior, você tem um prazo maior até 30 de abril. Dessa forma, então, a gente pode mandar o que seria uma carga inicial do próprio cadastro de trabalhador, do cadastro de autônomo, e também lá da rotina de carga inicial mesmo, tá? É, como ele diferencia que esse não periódico, por exemplo, como ele diferencia que o 2200 ele está vindo de uma admissão depois da entrada dos não periódicos, ou esse funcionário já estava na base no dia 28 de fevereiro? Tem uma tagzinha no 2200 que chama CADINE. Então,
mesmo que você faça uma inclusão, vamos supor, a partir do cadastro de funcionários, esse CADINE ele vai igual assim se o MV CGINE, MV DT CGINE estiver 1 do 3 e a data de admissão do funcionário for 1 do 2, por exemplo. Entendeu? Então, esse MV, que é a data de entrada dos não periódicos, esse parâmetro é muito importante, porque a partir desse parâmetro eu sei quando a empresa entrou na fase de não periódicos. Com base nesse parâmetro, eu sei se um 2200 ele é referente a uma admissão no período dos não periódicos ou se ele é de um funcionário que já estava na base, tá? Então, esse parâmetro em conjunto com o MVRHTAF, ele faz com que a tag CADINE vá corretamente para a base do RET. Agora, a alteração contratual. A alteração contratual, ela se refere a tudo que está ligado ao contrato do funcionário. Nesse caso, a gente tem um evento que é só para os trabalhadores com vínculo, que é o 2206, e outro evento que é para o 2306, porque eles têm características bem diferentes, né? O trabalhador sem vínculo, por exemplo, ele não tem toda a parte de horário. Então, é por isso que o governo separou em 2 eventos, tá? Esse evento 2206, ele é disparado de várias rotinas. Ele pode ser disparado do próprio cadastro de funcionário. Então, por exemplo, se eu fui lá e mudei o cargo do funcionário, isso significa que ele teve uma alteração no contrato dele. Dessa forma, eu vou mandar um 2206. Pela rotina de troca de turno, tá? Essa parte aí gerou um pouco de dúvida dos nossos usuários, né? O que acontece? A gente manda os turnos, quando a gente faz a carga inicial lá dos turnos, a gente manda os turnos que estão vinculados a algum funcionário, né? Por quê? Isso porque os turnos, eles é uma infinidade tão grande de combinação que não seria necessário você mandar turnos que não estão sendo usados por nenhum funcionário. Então, o 10,50 inicial, ele vai somente com os turnos que estão ligados a algum funcionário, ok? Quando a gente faz a troca de turno, se eu estou pegando o funcionário o Felipe e estou mandando para um turno novo, vamos dizer, uma combinação nova, eu vou disparar nesse momento 2 eventos. Primeiro eu disparo 10,50, que é uma inclusão de turno com essa combinação nova, e na sequência eu disparo 2206, tá? Referenciando esse turno que eu acabei de enviar, tudo bem? A nossa rotininha de transferência. A nossa rotina de transferência, ela gera um 2206. Por quê? Porque o funcionário está mudando de local de trabalho. Hoje, a gente ainda não preparou a rotina quando ele muda de uma empresa para outra, mas está sendo homologado. Nesse caso, o funcionário mudar de uma empresa para outra, ou seja, a raiz do CNPJ é diferente, então a gente teria que fazer o seguinte, mandar um 2299 do vínculo antigo e já disparar um 2200 do vínculo novo, tá? Então, essa funcionalidade está em teste e vai ser liberado nas próximas semanas, tá bom? Alterações salariais. Toda e qualquer alteração salarial é levada para o TAF a partir de um job, tá? Por quê? As rotinas de alteração salarial, elas podem vir a alteração salarial em si, desculpem, elas podem vir de diversas rotinas. Pode vir do aumento programado, do dissídio, do próprio cadastro de funcionário, mas ela sempre fica centralizada em 2 tabelas, que é a SR3 e a SR7. Então, esse job, ele vai ler essas 2 tabelas, pegar os aumentos salariais que foram feitos a partir dessa data do DTCGINE e levar para o 2206, tá? Então, todos os aumentos
que estão centralizados nessas tabelas serão levados como 2206 para o TAF. Tudo bem? Lá na página centralizadora do E-Social, na parte de não periódicos, a gente tem a explicação de como configurar esses jobs, tá? Uma vez que a gente leva essa aumento, a gente tem um campo no SR3 que diz assim, foi integrado para o TAF. Então, não há risco desse aumento ser levado mais de uma vez para o TAF, tá? A rotina de afastamento. A rotina de afastamento é uma rotina. O evento de afastamento é um evento bem complicado, né, para o E-Social. Ele tem diversas regras. Então, a mais complicada que a gente se deparou é essa questão de você não poder levar o final do afastamento se ele ainda não ocorreu, né? Então, hoje o nosso usuário ele está acostumado com o quê? Ele digita o início e o final, né? Inclusive, acho que já vem automático o final do afastamento, tá? Esse final, se a gente integrar com o TAF não vai conseguir integrar com o RET. Imagina que o meu funcionário se afastou hoje, que é dia 12, e com 10 dias de afastamento. Ele vai retornar no dia 23. Se eu, na hora que eu informo lá na minha GPA 240, início e fim, se eu mandasse esse fim no dia 22, o que ia acontecer? O RET ia ficar me rejeitando esse evento. Por quê? O 22 ainda não ocorreu. Tá? Então, como que a gente está trabalhando com essa questão? Se eu incluir um afastamento hoje, no dia 12, imagina que esse afastamento começou dia 1º e terminou dia 10. Então, a gente vai já mandar os dois eventos, início e final. Por quê? O final é antes da minha database. Então, tanto o TAF quanto o RET vão aceitar esses dois eventos. Mas, se eu incluir um afastamento do dia 1 ao dia 15, eu vou mandar o quê? Eu vou mandar só o dia 1º. E o dia 15 vai ficar esperando ali na minha SR8. A hora que esse meu job lê essa data do dia 15, quando chegar no dia 15, o meu job vai falar assim, olha, eu tenho um retorno de afastamento que é igual ou menor à minha database. Ah, então manda para o RET, tá? Então é assim que está funcionando o job para a data final, tá bom? Nós tínhamos um gap no produto, ele não estava levando afastamento com a data início e final anterior à data base. Esse gap já foi corrigido, tá bom? O aviso prévio. O aviso prévio também é um evento não periódico, né? Ele tem que ser enviado, logicamente, antes da rescisão. Ele é enviado através da nossa rotina GPEA 925, né, específica para aviso prévio. E qual que é o pré-requisito dele? Desculpa, esqueci de mencionar. O pré-requisito do 2230 também é a existência da admissão, né, o 2200, com o status 4. Ou seja, ele só vai aceitar também o afastamento se a admissão já foi enviada para o TAF. O 2250 é a mesma coisa, o pré-requisito é a existência do 2200 com o status 4. Tá? Nessa rotininha eu posso mandar o início, né, o próprio aviso, e posso mandar o cancelamento do aviso, tá bom? Então, ali na manutenção, quando eu informo somente a data de início e o motivo do aviso prévio, eu estou disparando o quê? O 2250 com a tag de início do aviso informada. Se eu entrar na opção de alteração, selecionar esse aviso e preencher os campos de cancelamento, eu vou enviar outro 2250, aí com a tag de cancelamento informada, tá? Esse cancelamento não ocorre se você deletar a linha. Se você deletar a linha, eu estou pedindo para excluir o evento 2250. Agora, se eu informar os dados de cancelamento, eu estou pedindo para cancelar mesmo, tá bom?
próximo evento é a reintegração, tá? A reintegração, ela está funcionando da seguinte forma. Se o funcionário ele foi demitido antes do início dos não periódicos, antes a gente estava exigindo a existência do 2299 até por uma orientação do próprio E-Social, né? Porém, depois foi incluída a tag de desligamento no 2200. Ou seja, eu posso incluir na, no TAF, no RET, um funcionário já desligado na entrada dos não periódicos, né? Então, em 1º de março, eu posso incluir funcionários desligados. E aí, já no próprio 2200, vai a data e o motivo de desligamento. Dessa forma, eu posso fazer uma reintegração sem a existência do 2299, tá bom? Então, isso também foi alterado recentemente, porque ele estava exigindo 22,99 nesses casos, agora não mais. Para funcionários que foram demitidos após a entrada dos não periódicos, aí sim é exigido 22,99 com status 4, tá? De novo, a gente tem que observar o parâmetro MV-DT-CGINE, né? O programa, a rotina, ela consegue fazer todos esses controles com base nesse parâmetro. A rotina de desligamento, tá? O evento de desligamento, ele, primeiro de tudo, a gente tem que observar a tabela de tipos de desligamento, tá? Nessa tabela, nós temos que vincular todos os nossos desligamentos, né, os nossos motivos dos desligamentos com um tipo de desligamento da tabela do E-Social. Porque senão, o que acontece? O E-Social não vai conseguir entender qual que é o motivo do desligamento desse funcionário, tá bom? É necessário para o envio desse evento a tabela de verbas, lotações e estabelecimentos. Verbas e lotações, eles estão dentro das tags de detalhamento do que foi pago. Essa tag, como a Elisa já mencionou, não está sendo enviada agora. Por quê? Porque a gente não tem um evento de pagamento disso, tá? Essa tag só vai começar a ser enviada no início de maio. Mas, no início de maio, as verbas que você menciona na rescisão, elas têm que estar na tabela 1010 enviada para o TAF, tá bom? Vocês vão observar que, dependendo do tipo de desligamento, ele vai exigir o quê? O número do atestado de óbito ou o número de um processo. Então, vamos supor que esse funcionário está sendo demitido em decorrência de algum processo. É necessário informar esse código lá na primeira tela lá na aba do E-Social da rescisão, tá? Na versão 11, acho que é na primeira tela, e na versão 12 é na aba de dados EFD E-Social. Tanto a rescisão coletiva quanto a rescisão normal, elas disparam eventos para o E-Social, tá? O que a gente tem que se atentar? O que você colocar na rescisão coletiva, ela vai ser válida para todos os funcionários, né? Se ele cumpriu o aviso prévio integralmente, todos aqueles dados, o motivo tem que ser tudo igual, porque ele vai replicar para todos os funcionários que estão lá no range que você escolheu, tá bom? Uma coisa que é importante ressaltar, que a gente disponibilizou na rescisão uma opção de integração com o TAF. Então, se você tiver algum problema na hora de fazer esse desligamento, precisar desabilitar o MFR da TAF, pode desabilitar para conseguir efetivar o desligamento no SIGA GPE. Depois você entra nesse desligamento, na opção de visualizar, no botão de outras ações, tem lá integração com o TAF. Então, você pode mandar esse 2299 depois que você fizer a rescisão dentro do SIGA GPE. Essa funcionalidade a gente vai colocar em todos os eventos não periódicos, né? Então, os próximos que vão ser liberados é do próprio aviso prévio
o afastamento também, e depois a gente vai colocar na reintegração e na transferência. Em todos os não periódicos, nós vamos dar essa possibilidade de você fazer o envio depois, né? Não vai ser online, você vai poder enviar depois que você efetivar o que é necessário no Siga GPE, tá? Aqui a gente vai voltar para o 2300, que é o início do trabalhador sem vínculo, tá? Então, esse evento ele é disparado da rotina de GPEA 010 e da rotina GPEA 265, que é própria para os autônomos, tá bom? É, como ele como ele sabe que é um 2300 ao invés do 2200? Em decorrência dessas categorias que estão aí embaixo, tá? 201, 202. O estagiário, ele tem uma, um- uma série de informações a mais, né? Que são os dados do estágio. O programa ele habilita a digitação dessa tela quando ele verifica que é a categoria 901 e do tipo E ou G, né, que é o estagiário mensalista ou horista. E aí você tem que ter os dados da entidade na tabela RA0, que ele está no módulo de treinamento. Então, lá é necessário colocar o nome da escola e da faculdade, o CNPJ, não é necessário todos os dados de endereço. Aí, depois que você fizer isso, você consegue vincular essa entidade, que seria essa escola, dentro dos dados do estagiário, tá? Dentro dos dados do estágio. O 2306 é a alteração contratual que refere-se só aos trabalhadores sem vínculos, tá bom? Então, se você alterar um dado do estágio, por exemplo, ele também vai originar um 2306. Para o estagiário, para o autônomo, para o Prolabore, existe um evento específico para você indicar o fim vamos dizer, desse vínculo, né? O final dessa relação de trabalho. A gente não tem o 40, que é a rotina de rescisão, e também das programas de cadastro. Para que ele seja disparado, você tem que informar uma data de desligamento, ali no cadastro de autônomos ou no cadastro de funcionários. Isso indica que eu estou dizendo que essa relação de trabalho acabou, não é necessário um motivo de desligamento para esses casos, tá bom? Então, por isso que a gente consegue disparar o evento ali dessas tabelas, tá? Qual que é o pré-requisito, tanto do 2306 quanto do 2399? Que exista um 2300 na base do RET, né, na base do TAFICO. Tá, aqui eu estou falando um pouquinho dos eventos de segurança, né, e saúde do trabalho. São eventos que serão enviados pelo SIGA MDT. Eles não estão sendo enviados agora porque ainda não entraram, né, em produção. O evento S1070, bom, ele não está aqui, mas bom ter lembrado. Esse evento, ele é enviado do SIGA Júri ou de qualquer outro produto, né, que vocês tenham que controle os processos que um dos participantes aí do processo, né, o reclamante ou o reclamado seja da federal, a Previdência Social, não são processos trabalhistas. Os processos trabalhistas não são enviados no 1070, tá? Antes de fazer a carga, tem que ser feito o envio do 1070 ou a digitação dos processos dentro do próprio TAF mesmo. De exclusão. Hoje os eventos de exclusão, eles são disparados. Evento de aviso para você excluir um evento 2200
2300, fazer essa exclusão a partir do TAF, tá? Por que isso? Porque a gente não tem um histórico dentro do cadastro de funcionários, né? Então, o que eu quero dizer? Eu tenho lá o funcionário 1. Se eu fizer ação dentro do mesmo cadastro, 22 essa última alteração em cima daquela última alteração, voltando na condição antiga. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou mandar um outro 2205, alterando o que eu mandei e voltando na condição antiga. Tá bom? Aquela última alteração. Olha, os periódicos, eles vão ser enviados a partir do dia 1º de maio, eles poderão ser enviados a partir do dia 1º de maio, eles vão se referir à folha de maio, que vai ser enviada em junho, tá? A gente tem um programinha à parte, né, para o envio dos periódicos, que é o GPM 036. Ele tem essa cara aqui, é como a carga inicial, também é uma rotina à parte, tá bom? Nessa rotina, você vai informar a competência e escolher qual. Só um instantinho que nós estamos ajustando, estamos com um problema aqui no áudio. Só um instantinho, pessoal, por favor. Tá. Então, vamos voltar aqui nos periódicos. Aqui, ok. Agora. Vamos retornar aqui nos periódicos. A gente teve um problema aqui no áudio, então, retornando. Os periódicos poderão ser enviados em maio, né? A gente tem uma rotina à parte para o envio dos periódicos, que é a GPM 036. Nessa rotininha, você vai poder escolher o evento 1200, que é folha de pagamento em si, o 1210, que refere-se a todos os pagamentos efetuados dentro do período. No 1210, está compreendido também férias, PLR e as rescisões. Nós temos o 1.300, que são as contribuições sindicais patronais. 1.280 são os dados de desoneração, tá? Então, nesse evento, depois que for tudo calculado, tiver tudo certinho, o usuário pode, nessa rotina, depois que tiver tudo calculado, o usuário pode escolher um desses eventos aqui e enviar para o RET, tá? Nesse botãozinho de parâmetros que está aqui embaixo, é possível escolher qual empresa vai ser enviada. Além dessa tela de periódicos, a gente tem uma outra tela que são eventos de fechamento. Aí a gente tem o fechamento, que é o 1298, e o 1295, que é a totalização para pagamento em contingência, ou seja, o que estiver validado lá no governo em relação à folha de pagamento vai ser usada para fazer o fechamento parcial. E a gente tem o 1299, que é o fechamento em si dos periódicos, tá bom? A partir do momento que for enviado 1299, entende-se que você pode ir no DCTF Web e gerar as suas guias, tá? Bom, eu acho que da exclusão, tá. Algumas pessoas perderam, né, tiveram dificuldade aí devido ao nosso probleminha de áudio. A explicação do evento 3000. Hoje a gente gera o 3000 de 2 eventos, que é o aviso prévio e a rescisão, tá? Esses 2 eventos,
Quando você deleta, manda excluir uma rescisão, é gerado um S3000 para o TAF e o TAF vai mandar para o RET. Para o aviso prévio também. A ideia é disponibilizar o S3000 para todos os eventos não periódicos, com exceção do grupo 22 e 23. Tá? Então, 2200, 2205, 2206, o 2300 e 2306, a exclusão tem que ser feita através do TAF. Por quê? Na parte da folha, na parte do SIGA GPE, nós não temos históricos de alterações cadastrais e contratuais. Então, quando você altera dados do funcionário 3 vezes no mês, por exemplo, eu não tenho um registro para cada uma dessas alterações. Então, eu não consigo excluir a última alteração, né? Como que isso tem que ser feito? Tem que ser feito ou através do TAF, eu vou lá na parte de históricos do trabalhador e falo, olha, essa última alteração cadastral, eu me enganei, ele não mudou de endereço, vamos supor, e deleto essa última alteração. Ou no próprio cadastro de funcionário, eu volto a informação para informação antiga. Então, eu vou mandar um 2205 em cima do outro 2205, retornando a condição antiga do funcionário, tá? Essas duas operações, elas têm o mesmo efeito para o RET, tá bom? Então, é isso que eu tenho para falar para vocês sobre a exclusão, o evento 3000. A parte de periódicos a gente já falou. É, vamos falar um pouquinho agora da parte de avaliação de erros, que é uma coisa que é bastante complicada, né, para os usuários, acho que para todo mundo entender o retorno do RET, do governo. Então, a gente tem no próprio portal do E-Social um manualzinho onde ele explica mais ou menos as mensagens de erro que vem no XML. E no nosso, na nossa página centralizadora, a gente tem um documento de depara de layout. Então, o caminho das pedras seria mais ou menos esse. Dentro do retorno, a gente tem a tag que está dando problema, tá? E aí a gente pode olhar aqui dentro do layout, qual que é a tag. Então, aqui, por exemplo, vamos supor que esse aqui, tipo AV prévio, ele veio com alguma rejeição do governo. Com base nesse campinho aqui, eu vou ali na minha página centralizadora, né, do Proteus, e eu tenho um depara do campo que é do campo XML para o campo do TAF para o campo do SIGA GPE. Com base nessa informação, eu posso saber qual é a origem do problema. Ele foi para o TAF correto? Ah, então, peraí, no TAF ele foi certo. E no SIGA GPE, ele está correto? Né? Então, a gente consegue ter uma rastreabilidade da informação, tá? Então, isso aí ajuda bastante para vocês conseguirem entender o problema. Além disso, existe também uma tabela que chama regras de validação. Nessa tabela aqui, assim, a priori, o que aconteceria? A própria validação do TAF não deixaria passar um, um evento que não obedecesse essas regras, mas vamos imaginar que falhou em algum momento. A partir dessa tabela, você consegue entender por que também que um evento foi rejeitado. Por exemplo, esse evento aqui, olha, essa regra aqui. A data do aviso prévio não pode ser posterior à data atual. Tá? Então, vamos supor que eu fui ali na minha rotina de aviso prévio e coloquei que a data do aviso se inicia no dia 20 de abril. Por alguma falha do sistema, passou pelo SIGA GPE, foi para o TAF e o TAF mandou esse evento mesmo desobedecendo essa regra. Com base no retorno do governo, se vocês procurarem aqui a descrição da regra, é um caminho também para conseguir encontrar as inconsistências, tá?
Bom, acho que é só isso, né? Por hoje, não tenho mais nada para acrescentar. A gente pode ir para as perguntas agora. Deixa eu ver aqui com o Felipe se temos alguma pergunta. Pessoal, tem uma pergunta aqui pedindo as datas dos próximos webinars. Então, Elisângela, ela disponibilizou aqui um calendário, tá? Outra pergunta aqui. Para a pré-produção está no 2402 e a TOTUS na 2401. Sim, estamos ainda na 2401 e, como eu disse, no dia 17 de abril, a gente vai disponibilizar tanto a parte do TAF quanto do GPE para o 2402. Os periódicos é somente aquela tela? Para os periódicos, nós temos duas telas, né? A primeira telinha é aquela que eu mostrei, que envia o evento 1210, o 1200, o 1300, o 1280 e o 1300, que são, assim, eventos de pagamento mesmo. Depois a gente tem uma tela de periódicos de fechamento. Nessa outra tela a gente tem o 1299, que indica que eu fechei a parte de não periódicos, e o 1295, que é aquele fechamento por contingência. Como deve ser preenchido o campo sucessão de vínculo para quem envia o 2200? A gente tem no nosso no nosso programa uma rotina que se chama sucessão de vínculos mesmo. Ela alimenta a tabela RFZ, né? E lá você tem que informar se esse funcionário está sendo admitido devido a uma compra, né? Uma sucessão de vínculo de uma empresa para outra, e você tem que informar o CNPJ da empresa que o funcionário está vindo, né? A empresa de origem do funcionário. Só isso, é bem simples. Quando o programa ele encontra esse registro para o funcionário, ele já alimenta as tags dizendo que é uma admissão em decorrência de uma sucessão de vínculo. Se ele não encontrar o registro na RFZ para esse funcionário, ele entende que é uma admissão normal, tá? Nós temos uma pergunta aqui, um pedido, na verdade, para ter um webinar somente de atualização de sistemas. Nós temos esse material no YouTube, tá? Na parte de TOTUS Soluções. Tudo bem? Temos uma pergunta. Para faturamento inferior a 78 milhões, qual o prazo de envio das cargas de funcionário? É setembro de 2018, tá? Pessoal, no próximo webinar, tem várias pessoas pedindo para a gente mostrar o funcionamento mesmo, né? O produto, tá? Então, no próximo webinar, a gente vem preparado para mostrar as rotinas funcionando, tá bom? Hoje vai ficar meio difícil a gente mostrar agora, mas no próximo a gente entra em todas as rotinas para vocês visualizarem melhor. Próximo em maio, tá? Temos uma pergunta. Tem como explicar um pouco melhor sobre o evento? Aqui, eu não sei se é o 2200 ou 3000, porque está sobre o evento 2000. Então, eu entendo que é o 20, é o 3000, né? O evento 3000, ele é um evento de exclusão, né? Ele serve para os não periódicos. Entendeu? Então, se eu quero excluir um evento de tabela, que é do grupo 1005 até o 1080, eu no próprio evento da tabela, eu preencho a tag de exclusão. Isso indica que eu quero que exclua aquele evento do RET. Já para os não periódicos, o evento 3000 ele serve do 2190 até o 2399.
né? Eu tenho que colocar nesse evento 3.000 o número do recibo do evento original. Então, hoje ele está sendo disparado pela folha através da exclusão da rescisão. Então, imagina que eu fiz uma rescisão para o funcionário, gerou um 22,99 e foi para o RET. Só que eu me enganei, eu acabei desligando o funcionário errado. Então, eu entro na minha rescisão, no GPM 040, peço para excluir a rescisão. O que, que o meu programa vai fazer? Ele vai até o TAF, ele vê que o 22,99 foi enviado para o RET. Dessa forma, o TAF recupera o número de recibo do 22,99, gera um evento 3.000 e manda para o RET, dizendo assim: exclua o evento X, que tem o número de recibo, esse aqui que eu estou mandando, da sua base. Aí o que vai acontecer? Essa rescisão ela vai ser desconsiderada, né? Ela vai ser excluída da base do RET. Então, é assim que o evento 3.000 funciona. Para os não periódicos, o TAF recupera o recibo, né, que aquele não periódico foi enviado, e gera um 3.000, tanto para o 2300, para o 2200, todos os eventos não periódicos, a exclusão deles é feita através do 3.000. O que, que eu falei em relação aos eventos do funcionário? Nós não temos um histórico no SIGA GPE de alterações realizadas por um funcionário. Mas, assim, eu posso querer excluir uma determinada alteração, né? Então, imagina assim, eu mandei 2200, aí o funcionário falou assim para mim: olha, eu mudei de endereço. Eu vou mudar de endereço, vamos supor. Aí eu já mando 2205, alterando o endereço do funcionário. Aí o funcionário chega no RH e fala assim: não, então eu vou continuar morando onde eu moro. Só que eu já mandei o 2205. Dentro do SIGA GPE, dentro do cadastro de funcionário, eu não tenho um registro com endereço antigo e um registro com endereço novo. Eu tenho de uma forma acumulada aquela informação. Eu não consigo excluir só isso aqui do SIGA GPE. Aí eu teria duas saídas. Ou eu mando um outro 2205 voltando o endereço antigo do funcionário, ou eu vou lá no TAF, eu entro na parte de histórico do trabalhador, escolho aquele 2205 que mudou o endereço desse funcionário e mando excluir. Aí o que, que o TAF vai fazer? Ele vai pegar esse evento e vai gerar um 3.000 desse evento 2205. É assim que funciona a exclusão, tá? Então, a exclusão, ela vai ser feita, né, vai ser disponibilizada do SIGA GPE em todos os eventos não periódicos, exceto os eventos relacionados ao cadastro de funcionário, tá? Se esse S2000 se referir ao S3000, então acho que era isso. Nós temos uma pergunta aqui sobre o prazo do 2190 e 2200. Então, é sempre um dia antes do colaborador iniciar a trabalhar, iniciar o trabalho, né? Se passou esse prazo sem enviar, preciso quanto antes enviar o 2200, fora do prazo. Sim, aí você tem a opção de ir na carga inicial e escolher somente esse trabalhador, né, fazer o filtro desse trabalhador e enviar o 2200. O 2190 já está fora de cogitação, porque o 2190 era um dia antes, né? Então, vamos dizer, o 2200 você pode mandar através da carga inicial ou efetuando qualquer alteração no cadastro do funcionário relativa ao e-social. Se não tiver nenhuma alteração a ser feita, então a gente orienta que seja acionada a rotina de carga inicial, selecionado o funcionário, e aí ele vai ser enviado para o TAF, tá bom? Nós temos algumas perguntas referente aos prazos para quem está com faturamento inferior a 78 milhões.
Então vamos lá, faturamento superior a 78 milhões, que é o que estão agora. Tabelas iniciou em janeiro, não periódicos em março, periódicos e REINF agora em maio, DCTF e FGTS em julho. Para quem está com faturamento inferior a 78 milhões, os prazos. Tabela vai iniciar em julho, não periódicos vai iniciar em setembro, periódicos e REINF vai iniciar em novembro. Tá? E para os dois casos, faturamento acima ou abaixo, eventos de SST somente em janeiro de 19. Pessoal, nós não temos mais dúvidas aqui no nosso chat, as nossas apresentações já se encerraram. Agradecemos a participação de todos vocês, esperamos revê-los. O próximo webinar do E-Social é no dia 9 de maio, conforme consta aí no nosso cronograma. Inscrições podem ser feitas no site tots.com/webinars, no plural. Um bom dia de trabalho a todos vocês, obrigada pela participação e até mais.